Opa, agora vamos lá. Boa tarde a todos, estamos aqui novamente no coração da tormenta, em mais uma live aqui quarta-feira. Hoje temos a honra de ter o professor de economia da UFRJ, João Sixu, como nosso convidado. Muito boa tarde, professor João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado aí o tempo do senhor aí para nos abrilhantar aí com esse debate. Boa tarde, Alencar, boa tarde, Fábio. Muito obrigado aí por estar conosco mais uma semana, discutindo temas relevantes aí da economia, da cultura e da política nacional. Então, professor João, vamos, como de praxe, a gente vai... nós aqui tratamos muito bem nossos convidados e a palavra é sua, né, nesse primeiro momento, depois a gente entra com algumas intervenções. Mas a gente tem duas perguntas iniciais aqui, né, que a gente pode aí conduzir o nosso debate. Uma foi feita pelo Alencar, que é justamente nós estamos numa encruzilhada, né, com o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes aí como ministro da Economia, uma condução baseada aí na escola de Chicago, né, e tendo o Chile como modelo econômico, né, ou como não modelo, mas essa ideia, né, do neoliberalismo como projeto, né, de desenvolvimento nacional. É possível ter um projeto de desenvolvimento nacional com o neoliberalismo sendo, né, como base da economia nacional. E, junto com isso, né, a gente viu ontem o presidente na ONU defender, né, o agronegócio. O tempo todo ele falou, né, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, defendendo essa ideia do agro, e a gente vê todas as consequências, inclusive ambientais, né, desse projeto. E aí, tentando, né, pegar um termo aí do professor João Fragoso, né, esse arcaísmo que a gente tem como projeto aí, ancorado estruturalmente, né, historicamente, né, na produção, né, de alimentos, né, de commodities, etc. Se o Brasil, ao abrir mão, né, de um projeto nacional de industrialização, se a gente caminha aí para um projeto de desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, como uma nação realmente, ou a gente vai continuar sendo esse catado aí de pessoas vivendo sobre o mesmo território. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer imensamente o convite para a gente participar aqui dessa conversa. Bom, eu penso que o Brasil vive uma situação muito grave há muito tempo e uma situação gravíssima desde 2014, 2015 até os dias de hoje. Ela é grave há muito tempo, porque eu acho que faltavam ideias para nós termos no Brasil um projeto de desenvolvimento. Essa é uma ideia que eu acho que desapareceu por muito tempo, e isso é muito grave. Isso perpassou os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, e em nenhum momento se teve um projeto organizado de desenvolvimento do país. Então, esse é um problema grave, que é um problema de ideias. Tem um problema real, o econômico e social, que é um problema que emerge a partir do ano de 2014. Mas, na verdade, ele tem início numa mudança de política econômica a partir de 2011. Né? A partir de 2011, a política econômica do governo começa a mudar para se fazer aquilo que ficou conhecido aí como Agenda Fiesp, que, na verdade, o que foi feito foi trocar o olhar da política econômica de um olhar para a demanda, para o estímulo ao consumo, para o estímulo ao investimento, para se olhar para o lado da oferta, o lado de reduzir tributos, encontrar uma taxa de juros mais baixa para financiamentos empresariais, até mesmo encontrar uma taxa de câmbio que seja mais favorável às exportações de manufaturados, mas vários incentivos foram dados pelo lado da oferta.
e os incentivos pelo lado da demanda foram sendo reduzidos. Quero dar um exemplo aqui que é muito pouco conhecido. Sabe que os investimentos públicos, governo federal e estatais, cresciam uma taxa em torno de 20% a 25% no período 2006 e 2010. A partir de 2011, começam a cair drasticamente. Começam a crescer 1%, somando o investimento direto feito pelo governo, mais o investimento das suas estatais, Petrobras, Eletrobras. Então, há uma desaceleração, né, muito forte de estímulos à demanda, porque o investimento ele também estimula, num segundo movimento, o consumo, porque o investimento contrata trabalhadores, e trabalhadores são consumidores. Bom, então essa política vai mudando a partir de 2011 e a economia vai se fragilizando, né? E aí tem oscilações aí de política econômica, detalhes a cada ano, que eu não estou entrando aqui nessa discussão. Só estou dizendo que existe uma tendência nesse sentido. E isso vai culminar em 2014, quando a economia cresce muito pouco em 2014. No total do ano, o crescimento foi de 0,5%, mas houve trimestre de recessão, de contração econômica. Então, o que acontece ali no ano de 2014? O governo tinha um certo nível de gastos públicos, que, aliás, vinha reduzindo, mas tinha um certo nível de gastos públicos. Mas a receita pública, a receita tributária de contribuições, caiu muito no ano de 2014. Então, no ano de 2014, o déficit público aumentou. Mas não aumentou por aquele blá 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 aí da imprensa, que o governo gasta demais, a gastança pública, a desordem, esse blá 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 todo. O que acontece é que o déficit aumenta no ano de 2014 por conta da queda drástica de receitas. E aí o governo tem a genial ideia, que não era nova, era, na verdade, continuação de toda a ideia que vem brotando desde 2011 dentro do governo. Se o déficit aumentou, tem que cortar os gastos. E muitos falam aquela bobagem que é enorme, essa bobagem, que é a bobagem de que a economia pública, a economia do governo, é igual à economia das famílias. Então, toda dona de casa sabe, se você ganha menos, você tem que gastar menos. Isso não é nem verdade, porque há a possibilidade de endividamento na economia doméstica também. Mas a economia doméstica não tem nada a ver com a economia do setor público. Eu não posso tributar a minha filha, mas o governo pode tributar as empresas, os cidadãos, os bancos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma bobagem enorme. Mas então o governo tem essa ideia, que é vamos equilibrar o orçamento. Ou seja, o foco passa a ser o corte de gastos para equilibrar o orçamento. E o foco passa a ser, portanto, o equilíbrio do orçamento, quando o foco deveria ter sido a geração de emprego. Geração de emprego gera renda e gera arrecadação. Para equilibrar o orçamento, basta aumentar a receita. Quem tinha caído era a receita. Na perna entre receita e despesa, quem se movimentou foi a receita. Então, bastava o governo fazer um programa de geração de empregos e de renda para aumentar a receita. Mas isso já estava, essa semente já estava plantada dentro do governo. Em 2013, naquelas manifestações que eu prefiro não descrever bem porque não consigo bem entendê-las, a parte que eu entendo era, na verdade, um bando de manifestantes de direita contra o governo e dizendo que todo mundo era corrupto, mas talvez essa seja uma descrição banal, mas essa é de um observador que não entende muito da política. Mas a presidente da República foi à televisão propor 5 pactos à sociedade diante daquelas manifestações.
Eu sei que vocês não vão se lembrar qual foi o primeiro pacto. O primeiro pacto foi o Pacto do Equilíbrio Fiscal. Nesta ordem, as pessoas estão lá na rua fazendo aquela manifestação, estimulado por movimentos da direita, pedindo saúde, educação, pedindo privatização de tudo, sei lá, aquela mixórdia que existia lá, e a presidente vai à televisão e diz que ela propõe um pacto à sociedade. O primeiro pacto é o Pacto do Equilíbrio Fiscal. E o segundo pacto era o pacto de manter a estabilidade monetária. Aí depois veio falar de saúde, educação, transporte, etc. Ninguém estava na rua pedindo estabilidade monetária nem equilíbrio fiscal, mas isso era o que movia o governo e, portanto, levou àquela decisão de 2015 para equilibrar o orçamento e corte de gasto. E quando faz esse corte de gasto, ele é tão drástico, mas ele já vinha trazendo, na verdade, uma desaceleração da economia. Então, é um corte de gastos dentro de uma desaceleração econômica. Assim, é um erro nós pensarmos que foi o Joaquim Levy o responsável por toda aquela maldade. Veja, o Joaquim Levy entra em janeiro de 2015 e a economia já começa a cair em janeiro de 2015. Você acha que algum ministro ou presidente da República é capaz de implementar uma política econômica que tenha efeito imediato? Nem para o bem, nem para o mal. Ninguém consegue fazer um corte de gastos que já tem impacto já no mês de janeiro. E lá já começou a economia a desabar em janeiro. Por quê? Na verdade, começam a desabar expectativas, porque a economia já vinha desacelerando, o governo anuncia que vai cortar gastos, o que empresários fazem? Ora, recolhem seus projetos de investimento e de gastos em geral. Então, a economia mergulha ali fundo. E aí que eu acho que começa, talvez a minha introdução tenha sido um tanto extensa, mas aí começa a crise do Brasil mais forte, né? A crise econômica dentro de uma crise de falta de ideias. Aí a gente mergulha no fundo de uma depressão, e eu vou explicar por que isso é depressão. Eu tenho enfrentado muito esse debate. As pessoas têm falado, não, foi uma recessão profunda, não é uma depressão. Um conceito de depressão não tem nada a ver diretamente com o conceito de recessão, diretamente. Vou explicar por quê. Recessão é algo que você mede através da aritmética. Houve uma contração do PIB. Contração do PIB? Um momento. Contração do PIB aconteceu, de fato, em 2015, 2016. Está lá, foi a recessão, foi para o fundo do poço. Agora, por que isso é depressão? Tem recessões que não levam à depressão, mas tem recessões que levam à depressão. E essa foi o caso. Tá? E depressão é um conceito qualitativo, que não dá para medir. Então, eu queria voltar à década de 30. A década de 30 nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas os Estados Unidos é o país que é exemplo para a descrição da depressão, a economia tem recessão em 1930, começa o choque em 29, na Bolsa de Nova York, então tem recessão em 30, 31, 32 e 33. Mas tem crescimento em 34, 35, 36, 37 tem uma recessão, porque o Roosevelt resolve cortar gastos para equilibrar o orçamento. Aí tem recessão em 37, mas volta em 38 a crescer de novo. Mas houve crescimento, veja, houve crescimento em 34, 35, 36, houve crescimento. E ninguém ali dizia o seguinte, olha, isso é uma recuperação lenta. O que se dizia, não, nós estamos no fundo de uma depressão. Porque existiam duas variáveis que eram muito importantes e que a gente tem que olhar para os dias de hoje para caracterizar a situação brasileira como depressão. O que acontecia lá? O desemprego continuava muito alto, apesar do crescimento, e uma outra variável importantíssima, não havia crescimento da variável investimento. Tá? Os empresários não faziam investimento. O investimento que ocorria era só o investimento público.
e ainda tinha uma baixa potência ali no começo. Depois, realmente, em 38, o Roosevelt fez gastos de verdade, 39, depois vem a guerra e puxa a economia para cima. Mas tem duas variáveis que você tem que olhar para saber se tem uma depressão ou não. Se o desemprego é alto e se mantém de forma prolongada, é o caso do Brasil. E número 2, se os empresários, na verdade, cruzaram os braços, não querem fazer investimentos. Tá? É o caso do Brasil. É o caso do Brasil, não tem investimento privado. Não tem investimento privado. Porque essa é a alma do capitalismo. Se o empresário não quer fazer investimento para buscar lucro, o capitalismo está deprimido. Estamos no fundo do poço. Então, no Brasil, nós estamos no fundo do poço. De 2015, quando teve o choque, até o primeiro trimestre de 2020. O primeiro trimestre de 2020 já é mais uma recessão. Houve recessão no primeiro trimestre, e veja bem, e a pandemia chega no Brasil, na verdade, na segunda quinzena de março. Só pega 1/6 do trimestre. Mas é bem aceitável que dentro de uma recessão se tenha períodos de crescimento, dentro de uma depressão, desculpa. É bem aceitável que dentro de uma depressão haja períodos de crescimento baixo e queda também baixa. Essa volatilidade com taxas baixas é aceitável dentro de uma depressão. Assim aconteceu nos Estados Unidos também, aconteceu recentemente na Europa. Mas, então, o Brasil está dando uma depressão. O que acontece ali em 2020, agora no segundo trimestre? Acontece que a gente está no fundo do poço e aí percebe que está tentando dar alguns saltos, como foi o salto de 2016, 17, desculpa, salto de 2017, 18 e 19, saltos de 1%. Você vê que não tem ali nenhuma variável que vai construindo uma recuperação. Tem variáveis que atuam de forma episódica. Um dia foi a liberação do FGTS, outro dia foi a safra agrícola, outro dia foi não sei o quê. Então, são pontos que fazem a economia dar saltos, suspiros. E aí se percebeu no segundo trimestre de 2020, que já é a pandemia, que o fundo do poço era um alçapão, tinha uma tampa ali, que podia ser aberta, e foi aberta e a gente caiu de novo. Então o pessoal está falando agora uma coisa muito curiosa, que a gente vai ter uma recuperação em V. Isso é uma grande bobagem. Mas já tem gente falando que vai ter uma recuperação em raiz quadrada, que é aquele que você cai, depois sobe um pouquinho e fica num patamar lá abaixo. Dia que isso a gente já fez. A gente já fez a raiz quadrada. A gente está indo num L agora. A gente vai para um L. A gente vai cair e vai ficar lá no fundo do poço. Então a gente já fez uma raiz quadrada e agora estamos fazendo um L. E vamos ficar ali. E, olha só, já falei demais aqui no começo, tentando responder objetivamente a pergunta feita pelo Bruno. Para sair de uma depressão, como é uma situação comportamental que está estabelecida, tem desemprego elevado, de fato, isso faz prolongar o estado de depressão. Mas esta falta de reação empresarial, que é uma questão comportamental, ela tem que ser enfrentada não pelos empresários, porque os empresários já estão fazendo o que fazem, o que é aceitável fazer. Se eu fosse empresário também, eu não iria investir. Eu ia cruzar os braços, esperar o dia que melhorassem as coisas para poder fazer investimento. Tá? A gente não pode culpar os empresários. Os empresários, nesse momento que o Brasil tanto precisa deles, eles cruzam os braços. Mas isso é ser empresário. Se querem que eles gastem, eles deveriam ser governo, não empresários. Mas o governo é que deve quebrar, dar um choque agora para poder fazer com que os empresários mudem o seu comportamento. Tá? O que a gente tem que fazer? O governo tem que gastar e ter um programa amplo. Eu tenho falado também muito sobre o New Deal. O New Deal não foi só um programa de obras públicas. O New Deal foi um programa de uma nova sociedade. Atuou em várias
dimensões. Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar, na verdade, em construir uma nova sociedade. Aproveitar que estamos na depressão, que estamos numa situação onde espero que corações e mentes estejam mais abertos, para a gente perceber que não dá para sair daqui sem uma atuação forte do Estado, e o objetivo é sair forte da depressão para uma nova sociedade. Tipo New Deal, podemos conversar mais sobre o New Deal, mas tipo New Deal. Mas, assim, tinha uma parte emergencial no New Deal. Essa a gente tem que copiar. Parte emergencial do New Deal. Obras públicas grandes e pequenas. Reformas de escolas, de prédios públicos, mas obras grandes também, construção de rodovias e ferrovias. Mas é importante obras pequenas, porque isso espalha de forma geográfica, espalha o emprego quando você faz obras pequenas. Você vai numa pequena cidade e reforma a praça daquela cidade, constrói uma quadra naquela cidade, reforma as casas daquela cidade. Se você faz uma ferrovia, você concentra geograficamente o emprego em algumas regiões. Então, você tem que fazer pequenas obras, prioritariamente pequenas obras, e algumas grandes obras de infraestrutura rumo a uma nova sociedade. Mas também fazer uma parte criativa que o New Deal fez. Foi o seguinte, contratou jovens para tomar conta de florestas e parques. Talvez a gente possa diminuir ou evitar novos desastres, tais como esse que estamos tendo agora no Pantanal, na Amazônia, etc. Tá? Então, contrataram jovens para tomar conta de parques e florestas. Contrataram artistas, fotógrafos, escritores para fazerem obras de arte, escreverem crônicas, eu diria com assunto assim, de um novo mundo, de uma nova, na época era de uma nova América. Então, a gente tem que pensar nisso, em ter diversos programas para incorporar emprego para a economia. E eu gosto muito de citar esses empregos de escritores, fotógrafos, artistas. Um programa que tinha lá nos Estados Unidos era o seguinte, eles já gostavam de trilhas, fazer essas caminhadas em trilhas. Então, contrataram artistas para decorar os mapas, as setas, os caminhos. É isso que nós temos que fazer, temos que ser criativos para incorporar todos. Não adianta fazer só obra pública e deixar de fora os artistas, deixar de fora os fotógrafos. A gente tem que incorporar, botar os jovens, não precisa botar os jovens para construir estrada, vamos botar os jovens para tomar conta dos parques. Então, eu acho que essa parte emergencial é necessária. E temos que pensar também, depois a gente pode conversar mais, em outras esferas, para mudar a sociedade nessa superação da depressão. Por enquanto é isso. Desculpa, falei demais. Que isso, Ralf. Esse papo é bom e a gente vai dialogando. Muito obrigado, professor. Vou passar então imediatamente a palavra aí. Quem que começa? Fábio ou Alencar? Beleza, então eu começo. Alencar? Fábio, vai lá. Fábio? Beleza. Professor, na verdade, eu acho que não falou muito não, acho que falou pouco. Eu mesmo ficaria ouvindo aqui mais uma meia hora sem parar, porque é um assunto muito relevante, né? E o exemplo que o senhor traz dos Estados Unidos, até eu vou explorar um pouco na pergunta, é um negócio que se a gente tivesse alguma vergonha na cara, né, já estaria discutindo já faz tempo, né? Então, muito obrigado, professor, por esse início, por essa explanação, foi muito, muito legal mesmo. Eu tinha uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu estou fazendo para vários dos nossos convidados que têm uma cabeça mais privilegiada, um pensamento mais privilegiado, sobre o que aconteceu em 2014, porque eu enxergo também 2014 como caldo entornando, né? A gente via, pelo menos de uma forma superficial, como 2014 podia ser um ano, pelo menos com um crescimento digno, e para aquele momento ali uns 2,5%, 3% com a Copa do Mundo, né, com ingresso de visa com turista e outros quetais, mas não rolou. E aí eu acho que o senhor ilumina de uma forma que eu vou até pensar
bastante assim para refazer essa mesma pergunta em outros termos. Dito isso, professor, eu vou fazer uma série de perguntas que são curiosidades mais prosaicas, eu acho, do que acadêmicas. Então me desculpe se forem muito prosaicas, mas é que eu fiquei bastante curioso mesmo. Primeiro, o senhor traz essa questão do Plano Nacional de Desenvolvimento. E eu venho acompanhando o Ciro Gomes desde 2016, bastante, porque ele se engajou bem na época contra o golpe e tal, e eu venho prestando atenção no que ele fala. E ele vem batendo na tecla de uma forma meio até quixotesca, né, com aquele jeito engraçado que eu acho que qual que é o nome do comediante lá, da Globo, imita de um jeito engraçado dos cálculos e tal, e o Marcelo Adnet. E ele vem batendo nessa tecla, batendo a tecla, Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento, aí ele se cerca de um pessoal de DFGV, né, no meio com uma galera próxima ao Bresser, né, tanto o Marconi, né, o professor Nelson Marconi, acho que principalmente, que fez o plano de governo dele nessa parte econômica, e agora ele lançou um livro, né, que é não sei o que, Dever da Esperança, não sei o que lá, que é uma forma, me parece mais quase em prosa, desse projeto nacional de desenvolvimento. Eu queria saber se o senhor conhece essas ideias do Ciro Gomes e qual é a validade teórica e política na visão do senhor, pelo que o senhor viu, até porque o senhor acompanha a política brasileira com um olhar muito atento, um olhar muito inteligente e viu coisas já do arco da velha, né? Então eu queria saber se é uma opção, se tem algum mérito, se não tem mérito nenhum, como que essa ideia do Ciro Gomes se encaixa nessa necessidade que o Brasil teria, e eu pessoalmente acho que tem, de um plano, um projeto nacional de desenvolvimento. Então, primeiro isso. A segunda coisa, o senhor já respondeu também. Isso é uma outra curiosidade. Parece, pelo que o senhor acabou expondo, que em 2011 há um ponto de inflexão importante do pensamento econômico, né, que mesmo o PT permanecendo no poder e mesmo o Guido Mantega permanecendo no Ministério da Fazenda, há uma coisa esquisita ali. Os meninos sabem que sempre fui um grande crítico dos governos do PT, mas ultimamente eu venho alisando bastante o Guido Mantega, né? Eu acho que às vezes o pessoal pega desproporcionalmente pesado com ele, até porque a cadeira ali é bem quente. Mas quem que foi o responsável, quais foram os responsáveis dessa mudança? De, por exemplo, vir um investimento público, esse número que o senhor trouxe, eu estou estarrecido até agora. A hora que o senhor falou, minha cara deve ter feito derretido de ácido. Quem trouxe essa mudança de frear a expansão pública, especialmente através de estatais, mas não apenas, e investir tanto na agenda Fiesp? Eu não queria um culpado, existe um responsável, porque eu imaginava que isso não tinha acontecido, na real. Então, e quem trouxe, se é a mesma pessoa que teria colocado essa hierarquia dos pactos, né? Quando o senhor traz que o primeiro pacto foi a estabilidade financeira, é outro momento que eu chorei por dentro, que eu falei, nossa, eu não acredito que a idiota foi, com perdão, presidente, desculpa, mas que ela foi na TV começar com uma besteira dessa. E eu nem lembro, possivelmente estava até na rua lá, passando vergonha, em 2013 também. Por fim, aí mais duas perguntas, eu encerro minha participação. Se o senhor já ouviu falar do crescimento em K. Essa semana eu vi alguém falando do crescimento em K, né? Que cai, e aí as classes mais altas vão voltar a crescer e as classes mais baixas vão continuar caindo. Eu nunca tinha ouvido falar teoricamente, foi um economista que falou, mas eu não entendi se ele falou numa piada, não sei o quê, mas eu gostei da imagem, do gráfico, né? Nossa, o crescimento em K eu nunca tinha pensado. E por fim, professor, o New Deal, que o senhor falou de forma tão competente agora, dá para ter algo pálido, um rascunho que seja do New Deal, porque o New Deal tinha por trás dele o Franklin Delano Roosevelt. O Brasil tem liderando agora Jair Messias Bolsonaro. É possível a gente comparar Franklin Delano Roosevelt com Jair Bolsonaro, né? E quem era a equipe econômica do Roosevelt? Porque há anos eu ensino, não sei o quê, o Roosevelt, New Deal, não sei o quê, e aí o Keynes, e aí eu vejo vários alunos se confundem, professor, o Keynes era americano, não tem que explicar que o Keynes era britânico, não tinha nada a ver com o New Deal, mas as ideias eram semelhantes, só que o New Deal é começado a aplicar antes do juros moeda, e sei lá o que é o nome do livro do Keynes. Quem é a galera por trás do Roosevelt, que ajudou ele a fazer aquela grande obra? E falei demais também, me desculpa, mas era muita coisa
E obrigado, gente. Eu falo agora? É isso? Ah, tá. Bom, a primeira pergunta sobre o... Eu acompanho à distância, eu diria, a política nacional. Já acompanhei no passado mais de perto, hoje acompanho à distância, certa distância. Acho que não faz muito bem para a saúde acompanhar muito de perto a política nacional. Como eu não tenho essa necessidade, estou totalmente dedicado à vida acadêmica, então tenho espaço para poder sobreviver dentro da vida acadêmica. O que eu não conheço bem, então, as ideias aí do Ciro Gomes, mas posso dizer que conheço razoavelmente bem as ideias de alguns economistas que você mencionou, que estão em torno do Ciro Gomes. Diria que teria algumas observações para fazer sobre essas ideias que estão em torno do Ciro Gomes. Não sei se são ideias do Ciro Gomes, mas que são ideias desses economistas aí que você mencionou. Olha, eu acho que existe ali uma visão de macroeconomia que é muito importante dentro de qualquer projeto de desenvolvimento, uma visão de macroeconomia que eu diria que é bastante limitada para fazer a superação do subdesenvolvimento ao desenvolvimento. Devia ter um tripé ali. Ali tem um tripé. O tripé ali é equilíbrio fiscal, taxa de juros baixa, câmbio alto, desvalorizado. É isso. E não se fazer, repito, não sei se isso são ideias do Ciro Gomes, são ideias de economistas que estão em torno do Ciro Gomes, que você mencionou aí alguns. Não se fazer qualquer política industrial. Ou seja, bastaria colocar esses preços no lugar que a economia deslancharia. E assim, olha, depois que eu acabar de falar aqui, não vou mencionar, procurem no Google esse título que eu vou mencionar. Tá? Procurem no Google. Fica, senhor Levi. Tá? Fica, senhor Levi. É um artigo de... quando existia aquele debate para a saída do Levi. Fica, senhor Levi. Saiu na Folha de São Paulo esse artigo. Então, isso reforça as ideias que eu estou mencionando aqui, que aqueles economistas concordavam com o que o Levi estava fazendo a pedido da presidente Dilma. E o que eles diziam era que faltava colocar a taxa de juros no lugar e o câmbio no lugar e esperar que a economia ia se desenvolver. Então, eu diria que eu só tenho essa observação para fazer porque conheço pouco. Agora, eu diria que o Brasil precisa de uma outra política macroeconômica que não privilegie equilíbrio fiscal, privilegie a geração de emprego e renda. Equilíbrio fiscal é uma consequência. Se a economia crescer com geração de emprego e renda, as receitas vão aumentar e vai haver equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal não pode ser entendido como objetivo. O objetivo tem que ser a geração de empregos e o resultado acaba sendo um equilíbrio fiscal. Olha qual foi o período que a economia brasileira teve uma trajetória mais consistente com a ideia de equilíbrio fiscal. Foi exatamente no período em que gerou mais empregos, que foi o período final do governo Lula, né? Onde a quantidade de trabalhadores empregados na economia cresce muito e a relação dívida-PIB cai drasticamente. Tá? Então, eu penso assim, o Alencar, eu percebi que ele já estava procurando ali na internet
o artigo que eu mencionei. Não precisa dizer de quem é, não, mas encontrou? Você está com o microfone fechado. Só com esse nome aqui cai um montão de coisa, mas não o artigo. Eu vou continuar procurando aqui. Ah, é? Então depois você procura lá na Folha de São Paulo, que tem um artigo. Fica, senhor Levi. Então, eu diria que eu conheço pouco e tenho as observações aí do ponto de vista macroeconômico. Bom, essa mudança, segundo a pergunta que você fez, essa mudança que houve de 2006, 2010, relativamente a 2011 em diante, eu não sei quem é o responsável, mas eu imagino que sejam fatores psicológicos os responsáveis. Não sei quem são os responsáveis por essa mudança. Agora, leiam os trabalhos, eu vou citar aqui, do Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti. Procurem na internet que vocês vão ver que eles mostram lá, exatamente esses números que eu estou citando são deles. Eles são dos técnicos do IPEA que calculavam o investimento público. O investimento público. E eles, então, vão mostrar essas taxas de crescimento como eram muito elevadas no período 2006-2010 e caíram drasticamente a partir de 2011. Tá? Então, procure. Agora, sobre o New Deal, eu tenho assim, muito prazer em falar, esse é um assunto que eu conheço razoavelmente. Olha, a equipe econômica do New Deal era formada de um único economista mais próximo, do Roosevelt. Os outros eram todos advogados. A maior parte dos elaboradores do New Deal eram advogados, não eram economistas. Era o mais próximo economista do Roosevelt, se chamava Rexford Tugwell, que ficou conhecido depois como Rex Tugwell, mas depois começaram a chamá-lo de Rex the Red, porque Tugwell visitou em 1927 a União Soviética, acompanhando uma delegação de sindicalistas que foi conhecer a União Soviética, e voltou de lá escrevendo artigos assim, muito favoráveis à ideia de planejamento, extremamente favorável. E esse é um dos inspiradores. O New Deal se inspirou nas ideias do Rex Tugwell. Tá? Mas há um artigo, eu depois posso passar a referência para vocês, agora não lembro bem de cabeça, mas eu me lembro da data, de 62. É um artigo muito interessante, que foi feita uma pesquisa de todos aqueles que se tornaram New Dealers, que não são só esses 5 mais próximos. Na verdade, são centenas de, na verdade, apoiadores do New Deal e formuladores do New Deal, que ali tinha gente de todas as áreas, geógrafos, historiadores, educadores, economistas, pedagogos, intelectuais, sociólogos, tinha todo mundo ali. Tinha talvez ali em torno de 700 pessoas formulando e apoiando o New Deal. O New Deal teve entre 16 mil e 18 mil pontos de intervenção nos Estados Unidos. Existe um site que vocês devem procurar, chama-se Living New Deal. Esse site é um mapa bem bonito, bacana. Tem muita coisa, muitos documentos do New Deal nesse mapa, nesse site, e tem um mapa. E você clica em cima de cada pontinho daqueles lá, dos 16 a 18 mil pontos, e ele diz exatamente o que o New Deal fez naquela cidade. É muito interessante. Então procurem esse mapa, que é deslumbrante. Mas eu estava falando sobre esses 700 New Dealers. E esse artigo de 62, ele mostra o seguinte, que, na verdade, esses 700 que apoiavam, quase todos foram
visitaram a União Soviética entre 1917 e 1932. Né? Eram todos muito simpáticos ao planejamento que era feito na União Soviética. Mas, assim como Keynes, que você mencionou, eram muito críticos ao regime político, às perseguições, assassinatos, etc., que aconteciam na União Soviética nesse período. E não no período do Stalin, não. Lenin e Stalin. Os dois períodos. O Keynes visitou a União Soviética 3 vezes. O Keynes era casado com uma bailarina russa. A partir de 1925, o Keynes começou a ter uma relação bastante próxima com a União Soviética. O Keynes foi um dos fundadores de um clube em Londres chamado Clube 1917, que todos os anos saudava a Revolução de 17. Keynes foi um apoiador da Revolução de 1917. Isso é muito pouco conhecido, mas Keynes foi um apoiador da Revolução de 17, mas não concordava com o regime político e não concordava com o seguinte também, não concordava com a necessidade da propriedade estatal para ver o socialismo. Muitos não sabem, mas o Keynes se dizia socialista. Uma pena que nós lemos muitas biografias, e o Keynes, que foi pintado pelo Robert Skidelsky e pelo Harold, fizeram 2 biografias extraordinárias do Keynes, que mostram o Keynes como um liberal, político de centro. Na verdade, o Keynes era considerado um político de esquerda, apesar de ser do Partido Liberal. Alencar, meu amigo, você sabe que o Partido Liberal tem um programa de 1928, é um livro assim de 500 páginas, são 5 autores, um deles é o Keynes, era o programa econômico, social do Partido Liberal. Chama-se Britain's Industrial Future. Eu duvido que o PSOL assine aquelas propostas do programa do Partido Liberal de 1928. Eu duvido. Porque lá é proposto, inclusive, que, aos poucos, gradativamente, a propriedade das empresas, não o controle, a direção, as decisões, mas a propriedade das empresas, para haver distribuição dos lucros, seja passada para os trabalhadores. Que o governo controlasse 2/3 a 3/4 do investimento da economia. Ali estava o investimento público, o investimento das estatais, mas também deveria controlar o investimento privado. Eu duvido que algum partido de esquerda no Brasil assinasse o programa do Partido Liberal que o Keynes apoiou, e a referência é essa, podem procurar, chama-se Britain's Industrial Future. É um calhamaço de 500 páginas, são 5 autores, o Keynes é um deles. Pode procurar lá e pedir para o PSOL assinar o partido do programa liberal da Inglaterra dos anos 20. Tá? E eu gostaria de ver o PSOL assinar aquele documento. E é isso que eu tenho para dizer sobre o New Deal, só mais algumas partes. O New Deal fez uma reforma trabalhista, colocou limite na jornada de trabalho, proibiu o trabalho infantil, estabeleceu o salário mínimo, na parte social, estabeleceu pensão para mulheres mães solteiras, pensões para idosos, fez uma tremenda reforma bancária, auditoria nos bancos e reforma bancária, não era mais permitido ter banco nacional, oligopólio de bancos, os bancos eram segmentados e estadualizados. O banco poderia atuar somente numa região geográfica restrita e só por região, não poderia ter mais o banco que o Alencar tanto conhece, que é um supermercado de produtos financeiros. Ali vende seguro, previdência privada, título de capitalização, essas quinquilharias todas. Ou você era uma instituição financeira de vender
seguro, ou você era uma de poupança, ou você era uma de receber depósitos, dar crédito, não podia ter mais o tal banco universal, tá? E nem ter bancos nacionais. Então, o New Deal era isso aí. E uma última frase, quando eu falei lá na primeira vez que o New Deal contratava escritores, fotógrafos, etc., sabe qual era o principal papel dos escritores? Era fazer isso, era descrever qual seria essa nova sociedade americana com todas essas reformas. Sabe o que os fotógrafos faziam? Tiravam foto das mulheres trabalhando, dos negros trabalhando, porque mulheres eram muito discriminadas no mercado de trabalho, negros latinos eram considerados indolentes, preguiçosos para o trabalho. Então, eles tiravam fotos, faziam exposição de fotos, mostrando que os negros se empenhavam no trabalho tanto quanto os brancos. Os judeus, que fugiram da Europa para os Estados Unidos, eram discriminados, abriam pequenos negócios, também eram discriminados nos Estados Unidos. Então, havia exposição de fotografias mostrando o trabalho dos judeus. Então, era um trabalho de inclusão feito pelos artistas também, né, de mostrar para a sociedade de que as mulheres poderiam trabalhar, de que negros trabalhavam tão bem quanto brancos, etc., etc. Então, essa visão multidimensional do New Deal é que nós estamos precisando. Agora, um programa como esse, para finalizar, precisa de comunicação feita através dessa dimensão que eu estou me referindo, mas também precisa de um grande comunicador. Um grande comunicador tem que ser um grande estadista. E o Roosevelt, os discursos do Roosevelt são extraordinários. Procurem, que estão todos na internet, existe a biblioteca Roosevelt na internet. São discursos extraordinários. O Roosevelt era ouvido pela sociedade e ouvia a sociedade também. Ele era um extraordinário comunicador. Realmente, atualmente, não se encontra um Roosevelt à disposição do Brasil no governo. É isso. Obrigado, professor. Contemplado, Fábio? Você tá maluco? Eu quero morar nessa live aqui, mano. Legal. Depois eu vou pegar o contato. E só uma coisa, né? Depois eu vou pegar o contato. Eu vou pegar o contato do professor e vou fazer sei lá, mano. Vou ficar mandando mensagem pra ele pra sempre, assim. Tá louco? Só isso que tem pra dizer. O João tem uma. E só uma coisa, né, que o professor. Fala, Bruno. Não, só falar, Fábio. O Roosevelt, né, no New Deal, ele nomeou, né, o Henry Morgenthau, né, famoso secretário do Tesouro norte-americano, tanto que ele vai ficar até durante o governo Truman também, né, e o Lula, quando assume aqui, nomeia Joaquim Levy como secretário do Tesouro, formado em Chicago, né? Obrigado, Bruno. Obrigado. Então, vamos lá. O professor, o João Sixo, ele tem uma rede social no Facebook, João Sixo, né? E vez ou outra ele coloca lá os artigos dele, viu? Vocês podiam acompanhar aí, que é muito interessante, muito da produção dele aí, os artigos que ele põe nas revistas, a revista de economia política, ou mesmo nas revistas internacionais aí de economia, ele disponibiliza lá para a gente depois da divulgação. Então, fica uma dica aí, Fábio e Bruno, para acompanhar o trabalho do João Sixo. Mas, João, vamos lá, você foi preciso e caracterizando, vamos dizer, a política econômica no pós-2011, chegou ali até 2016, né, até o golpe, né, até a gestão do Joaquim Levy como secretário da Fazenda da Dilma. E depois do golpe que nós tivemos, na verdade, foi um aprofundamento escancarado, né, baseado na Agenda Brasil, que o PMDB apresentou em 2015 para preparar, vamos dizer assim, as forças sociais e econômicas para o golpe, né? O que nós tivemos a partir daí... Cara. Como é que foi, Fabio? Ponte para o futuro. Desculpa, ponte para o futuro. A Agenda para o Brasil é outra. A ponte para o futuro. E o que nós tivemos no governo do Temer e, na sequência, a eleição do Bolsonaro
foi um aprofundamento, assim, também sensacional aí das teses neoliberais. A gente aprovou a PEC 95, que congela o orçamento, as despesas do orçamento fiscal por 20 anos. Né? Na época se falou, inclusive, que isso era uma novidade na história econômica mundial. Né? Nem os mais ortodoxos neoliberais ou liberais tinham praticado isso nos seus países. E, na sequência, todas as políticas de desregulamentação do mercado de trabalho, da terceirização, a reforma da Previdência, quer dizer, todas as reformas, inclusive constitucionais, né? A PEC 95, como o nome diz, é uma proposta de emenda constitucional. Para você reverter isso, você precisa de um quórum qualificado, né? Você vê no meio da pandemia, com essa crise social e sanitária que o Brasil está, tem diversa gente que fala assim, não pode romper o teto, a PEC 95 tem que valer, senão o país vai voltar para um esquema tal, né? O que é uma loucura, né? As pessoas estão morrendo e você está agarrado. E forças poderosas econômicas, financeiras, políticas, de comunicação, né? Vez ou outra você vê esse discurso na Rede Globo da vida, né? Então, assim, na verdade, o que a gente está enfrentando é uma longa onda neoliberal, né? Que vem lá da década de 80, tem razões históricas, tal, que acho que não é o caso da gente conversar aqui, e que no governo Lula você teve uma tênue, vamos dizer, passagem sobre ela, ou negociação com essa onda, Fábio. É por isso que você entende por que o Lula, que era um negociador, é um cara que adora uma boa aliança, né, procurou pessoas como o Joaquim Levy para ser secretário do Tesouro, o Marcos Lisboa para ser secretário de Previdência de Política Econômica, ou o banqueiro que foi para o Banco Central, que você falou aí, eu esqueci, fugiu o nome dele. Henrique Meirelles. Henrique Meirelles para o Banco Central, né? Ela não é apenas um arcabouço, né? O neoliberalismo não é apenas um arcabouço teórico, você entendeu? É uma força política, tá? É muito mais que isso, né? Eu acho que é daí que a gente tem que entender essas coisas todas. Agora, eu acho também, olhando para a história, olhando essa digressão do professor, né, sobre o New Deal, tal, quer dizer, você venceu a depressão da década de 30, né, não foi com... Aliás, a primeira ação ali, não é, professor? Logo depois de 29, no início de 30, o governo americano também apresentou um projeto liberal de reformas trabalhistas, de ajuste fiscal, tal, só com a eleição do Roosevelt, a partir de 32, 33, que você teve essa ação de Estado, né, contracíclica, né, que é conhecido como New Deal, com essas características todas do professor. Mas eu acho que nós, hoje, no Brasil, nós estamos num dilema, que é um dilema civilizatório, né? Com as mazelas econômicas, sociais, a iniquidade social, né? O alto desemprego, o baixo investimento, a economia em depressão, bem caracterizada pelo professor, você passa a ter um dilema que é civilizatório, e o neoliberalismo não dá conta disso, tá? Ele não dá conta. Nós estamos no meio de uma pandemia, foi um parto para aprovar o auxílio emergencial para as pessoas. Mas assim, o Ministério da Fazenda está fazendo projetinhos de alterar benefícios sociais, de fazer uma nova reforma trabalhista, de alterar uma série de fazer uma reforma tributária voltada, né, apenas para o lado dos tributos de consumo, né, tributando o livro e essas mazelas que eles estão pensando, né? Nós não saímos desse imbróglio, que para mim é um imbróglio civilizatório para a nação brasileira, com as teses neoliberais. Eu tenho convicção disso. Agora, se por outro lado, você pensar, instituir, como o Brasil já teve na década de 50, né, um planejamento estatal centralizado que dê conta das demandas
necessárias, econômicas e sociais, e consiga repensar o Brasil à la New Deal, nós ainda temos que construir esse arco de forças, que não é apenas uma questão teórica, né? Isso o João Sixto dá conta. Não apenas uma questão teórica, é uma questão política, é uma questão de enfrentar uma situação que, de um lado, você tem gente poderosíssima defendendo as teses neoliberais, defendendo o teto de gastos pelos próximos, né, mais 18 anos, não é isso? Foi 16, né? Mais 18 anos para frente, né? O teto de gastos por mais 18 anos. E aí, como é que a gente faz? Como é que nós vamos sair dessa? Então, assim, eu acho que de um lado é teórico, é construção teórica, construção, mas, assim, muito fortemente, construção política, né? Construção política. Como é que a gente faz isso, professor? Né? Como é que nós fazemos isso? Eu li alguns artigos seus falando do planejamento centralizado, inclusive, né, o próprio Keynes e o próprio New Deal, você acabou de falar, né, bebeu, inclusive, olha só a heresia, né, daqueles tempos, né, bebeu no planejamento quinquenal do Stalin, viu, Bruno? Você sabia dessa? Tanto o Keynes quanto o New Deal bebeu nessa fonte, né? Foi só o Caetano Veloso declarar que, olha, deixei de ser liberaloide, estou pensando melhor nas coisas que o Jones Manuel fala, para a Folha hoje apresentar um calhamaço inteiro sobre descer no cacete no Stalin, né? Para você ver o grau de grau de baixeza, né? de pobreza intelectual, né? Que a nossa imprensa é o medo, Alencar, é o medo, é o pavor. Então, cara, eu tenho pavor, tá certo, de aumentar a pobreza, sabe? Eu tenho pavor da gente se desencontrar como nação, tá? Eu tenho pavor disso, sabe? Da onde vêm as boas ideias? Eu acredito que com o planejamento centralizado, estatal, com investimento do Estado, tanto emergencial quanto a longo prazo, para mudar a característica da economia e da sociedade brasileira, fundamental. Hoje, nós não temos forças políticas para isso. Hoje, quem comanda o Brasil e que tem uma certa popularidade, difícil de cair, é um louco, é um desqualificado. É um cara que vai na ONU e faz aquele tipo de discurso que ele fez ontem, sabe? Que é vergonhoso, né? Eu acho que o Brasil caminha hoje, do ponto de vista político, tá bom? Para a barbárie, não para a civilização, tá? Eu acho que esse é o caminho, tá? Então, eu acho que é uma questão teórica, gente. O João Sixto dá conta, você entendeu? Ou pessoas intelectuais como ele dão conta, sabe? Que é planejamento centralizado, que é como é que pensa um programa de desenvolvimento industrial. A indústria brasileira foi, na década de 80, cerca de 30% do PIB. Depois, com a lógica neoliberal do Collor, do Fernando Henrique, caiu para hoje, sei lá, 10%. Uhum. Né? Isso significa zilhões de empregos perdidos e mais miséria, mais dificuldade, mais dependência externa, e por aí vai. Como é que a gente sai disso? Isso é uma construção histórica, tá? E uma construção política, sabe? Teoricamente, nós temos bons teóricos intelectuais para nos ajudar nisso e a fazer esse bom combate, tá? O problema, para mim, é político. Como é que fica? Né? Desculpa a digressão aqui, João. Acho que eu transbordei aí de alguma questão econômica, que é o que a gente quer explorar de você, mas também para uma questão política. E queria que você comentasse aí. Claro. Temos pergunta do nosso público aí, inclusive. Então, isso. Opa, até vou comentar aqui o que a Beth
comentou aqui, ó, que aula, quanta clareza e riqueza de informações e dados sobre a economia, sobre o nosso país. Precisamos mesmo de um novo pacto nacional com o envolvimento de toda a sociedade. Aqui, um outro comentário, o problema é político e tem que acabar com a burguesia. Boa. O Elencar, você falou da ponte para o futuro, né? Justamente, né, uma das justificativas, né, políticas, né, dessas legitimações ideológicas do golpe era justamente essa questão da equação fiscal e etc. Mas dos 13 anos, por exemplo, do governo Lula, 2015 foi o único que teve, por exemplo, contas negativas. E desde então, né, com toda essa... vamos fazer reforma trabalhista para gerar emprego, vamos fazer reforma da Previdência, né, para melhorar a economia. E até então o déficit só vem aumentando, né? O déficit só vem aumentando. Em termos, inclusive, em números, né? Em termos nominais, a coisa só vai... o buraco, como o professor falou, né, é um L, né? Vai cada vez mais profundo. Então, professor, a pergunta é justamente essa, né? Então, desde 2015 que a gente vem nesse déficit, né, dessa depressão, e com essas medidas que estão sendo tomadas, né, foram tomadas pelo Temer, estão sendo tomadas pelo Bolsonaro, a tendência é aprofundar esse déficit e não sairmos disso tão cedo? Eu acho que nós perdemos, desculpa, João, antes de você falar, me ocorreu com essa questão do Bruno aí também, quer dizer, hoje a teoria, o ideário neoliberal fala, por exemplo, que política monetária é apenas para conter inflação. Isso aí é uma perda enorme, vamos dizer, de conteúdo, de toda a ação do Estado, sabe? A gente fala muito do superávit ou déficit primário, a gente não fala do nominal, que é onde está esvaindo, que é o novo patrimonialismo, eu já falei isso para vocês aqui, já conversei com vocês sobre isso. Exatamente. Né? Onde 8%, 9% do PIB brasileiro, às vezes, dependendo do ano, é carreado para rentista, né? E numa situação de crise, não tem problema algum, sabe? Desde que seja planejado, a gente aumentar o nosso déficit, aumentar o nosso endividamento público, ou até emitir moeda, sabe? Desde que seja feito com clareza, com objetivos claros, né? Que não seja a esbórnia para alimentar rentista, né? Isso é factível. Né? E a ideologia neoliberal, este poder que está envolvido com ela, não admite essas coisas. Não admite. Tem que dar superávit. O primeiro ano que deu foi 2015, em todo o governo Lula. Olha o escândalo que foi. A construção, a desconstrução política dos governos da Dilma, através daí, né? dessa ocorrência, deste primeiro déficit primário. O que nas nações centrais, isso ocorreu desde 2008, 2009, logo depois da crise. Eles enfrentaram com políticas intervencionistas clássicas. Você entendeu? A gente não fala isso, sabe? A imprensa não fala isso. Não está claro para a nossa população, para as pessoas minimamente interessadas em economia, que isso aconteceu. Desculpa, professor, vamos lá. E a gente está chegando também ao fim aqui da nossa live, né? Bom, fazer uns comentários aqui. Essa discussão que existe no Brasil dos dias de hoje, se deve aumentar o déficit, se deve aumentar a dívida, se deve cortar gastos, se não deve cortar gastos, embora tenha um formato novo, que agora tem uma proposta aí de teto de gastos, essa discussão ela é antiga, é a discussão dos anos 30. Era a mesma discussão. O Hoover, que antecedeu o Franklin Roosevelt, o Hoover ele fez uma proposta de, quando a economia entrou em uma forte recessão e depressão a partir de 30, a proposta do Tesouro americano era cortar gastos e aumentar tributos, o que fez a economia ir para o buraco, de fato. E qual foi a saída lá? Começou-se uma explicação muito curiosa, uma explicação dizendo o seguinte: olha, realmente existe aí uma recessão, uma depressão, etc., mas nós temos que pensar numa saída.
porque o mundo não comporta mais empregar todos esses trabalhadores que estavam empregados. Por quê? Chegou a mecanização nas indústrias, chegou o Fordismo, e agora tem gente que não cabe mais. Tudo muito parecido com os dias de hoje. Né? Então, tem gente que vai ficar para sempre fora do mercado de trabalho. Então, lá na época, se propôs o quê? Se propôs, na verdade, universalizar a caridade. A distribuição de sopas nas ruas, batata quente, eram distribuídas nas ruas para as famílias que moravam em favelas nas ruas. Favelas, casas construídas nas ruas, casas de madeira, de papelão, construídas nas ruas. Tudo é muito semelhante com os dias de hoje, né? Essa mesma discussão existe hoje. Já vou chegar aqui qual é a solução assemelhada à universalização da caridade dos anos 30. Mas antes eu quero tratar lá nos anos 30 como foi feita essa discussão também sobre corte de gastos. Né? Existia a mesma ideia de aumentar tributos e cortar gastos, o Franklin Roosevelt resolveu enfrentar e fazer os gastos do New Deal. Mas ele também não era muito firme nisso, não. Tanto que ele resolve voltar à ideia de equilibrar o orçamento em 37 e tem uma recessão. Aí ele percebe, opa, não dá para seguir esse caminho, não. E volta a fazer gastos de novo. Aí, quando volta a fazer gastos de novo, aí é bem curioso, porque aí acontece a explosão, o início da Segunda Guerra Mundial, 39 e 40. E aí os Estados Unidos entram gastando muito. E desapareceu a discussão de onde vem o dinheiro. Vamos fazer déficit ou não vamos fazer. Ou seja, quando o motivo é a guerra, pode gastar. Quando o motivo é a guerra, pode gastar. Quando o motivo é a geração de emprego, não. Vamos conter os gastos. Então, o Keynes, inclusive, é uma provocação que o Keynes faz. Ele diz o seguinte: olha, a mesma política que se usa para a guerra deve ser utilizada para a paz. Todo mundo já percebeu que funciona, mas eles só querem que funcione para a guerra. Você tem que trocar o objetivo. A política é a mesma. A política é a mesma. É a política de aumentar gastos, de aceitar aumento de déficit e dívida quando economias estão deprimidas. Então, isso é muito importante, né? Em períodos de paz, vamos conter gastos. Agora, se é guerra, não. Se é guerra, está liberado. Então, essa foi um ensinamento importante para a macroeconomia. Foi, inclusive, um ensinamento para o Keynes. Mostrou para ele que, de fato, ele estava certo. E quando se gasta, a economia sai da depressão. E saiu. No início da década de 40, o desemprego caiu drasticamente, voltou lá para o nível dos anos 20, do ano de 29, e os empresários voltaram a investir rapidamente. Né? Bom, agora se fala no Brasil, então, voltando ao segundo aspecto aí, se todo mundo cabe ou não dentro do mercado de trabalho. Eu avalio que cabe todo mundo no mercado de trabalho. Pode ter a revolução tecnológica que for feita, cabe todo mundo no mercado de trabalho. Essa discussão de que tem gente que fica fora é a mesma discussão lá da década de 30. Aliás, sugiro a vocês que leiam um livro do Paul Krugman, que o título é Basta, se eu não me engano, Basta de Depressão ou Basta de Recessão, uma coisa assim. Ele reproduz lá um artigo dizendo o seguinte: olha, vamos ter que repensar, porque o mercado de trabalho mudou, agora exige muita qualificação, treinamento. Aí você lê, aí fala, uau! Aí ele fala, preguei uma peça no leitor. Esse artigo é de 1932. Então, é a mesma coisa dos dias de hoje. E a guerra mostrou lá que era possível incorporar todo mundo, e o capitalismo dos anos final dos anos 40 até os anos 70, início dos anos 80, ele viveu uma era de ouro com economias próximas do pleno emprego. Bom, fazendo uma provocação agora bem
diria que aguda. Os dias de hoje, a universalização da caridade é o tal do Renda Brasil. É o tal do Renda Brasil. Isso é a oficialização da caridade. Eu sou muito crítico a este programa, mas já era também crítico ao Bolsa Família. Se bem que o Bolsa Família ele promove algum tipo importante de organização social, porque ele tem condicionalidades. Assim, as crianças são obrigadas a se vacinarem, são obrigadas a ir para a escola, as mães têm que fazer pré-natal. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. É como se você estivesse comprando a conscientização com algum pagamento mensal. Esse tem o lado bom. Esse Renda Brasil é sem condicionalidade nenhuma. Então, toma o dinheiro e se vira. Por que é assim? Porque é a visão de que a gente tem uma economia que vai ser para 30, 40, 50 milhões de pessoas. 150 milhões vão ficar de fora. Então, o que faz com esses 150 milhões? Dá Renda Brasil para eles. E aí fica todo mundo calmo. Tem algum nível de consumo básico, né? Então, eu diria que o programa que o Brasil precisa ter é um programa de geração de renda e emprego para todos. Tá? Só para exceções, a gente deve ter a tal de renda básica. Quem são essas exceções? Por exemplo, na Inglaterra, tem lá os homeless. Você procura ele nas ruas e diz o seguinte: vocês querem uma casa para morar? Eles dizem, não, eu não quero. Você quer trabalho? Não, eu não quero trabalhar. Eu quero viver na rua, esse é meu estilo de vida. Eu não quero trabalhar. Então lá eles dão um benefício para os homeless, são todos cadastrados, têm crachá, são numerados, para viverem nas ruas e não praticarem nenhum tipo de pequenos furtos, roubos, para que não haja criminalidade. Então, essas pessoas, não é que elas não têm oportunidade de emprego, elas não se adaptam ao trabalho. Não se adaptam ao trabalho, não querem trabalhar. Eu acho que esses devem ter renda básica de cidadania. São cidadãos, não se adaptam ao trabalho e, portanto, devem ter. Agora, para a grande massa brasileira, para os 200 milhões de brasileiros, sei lá, 150 milhões de brasileiros, na verdade, a força de trabalho no Brasil está em 160 milhões de brasileiros, 170 milhões. Esses 170 milhões devem ter espaço no mercado de trabalho. Se tem ali uns 3%, 2% que não se adaptam, tudo bem que ganhe o renda básica, mas o nosso programa prioritário não pode ser renda básica. O nosso programa básico tem que ser emprego e renda para todos. Tá? Então, eu penso que essa é uma questão assim, que a gente tem que também tomar como lição dos anos 30. Nos anos 30, os empresários, as famílias, principalmente as mulheres de empresários mais ricos, organizavam essas missões de distribuição de sopões pelas ruas, porque era a forma de universalizar a caridade. Existiam filas de trabalhadores desempregados para os sopões. Procurem na internet que vocês vão ver nos Estados Unidos. E aqui no Brasil são as filas para... Eu não sou contra auxílio emergencial, sou totalmente favorável ao auxílio emergencial. Agora, passou a emergência, tem que ter emprego, trabalho e renda também, porque tem grupos que são de cooperativas que deve ser geração de renda, não geração de emprego, né? Então, eu acho que eu tenho essas considerações. E só para dizer o seguinte mais, assim, duas questões bem econômicas, de fato. Política monetária, taxa de juros, deve ser utilizada para o seguinte fim: botar a taxa de juros muito baixa para sempre. É só isso, mais nada. Depois a gente pode discutir mais isso. Taxa de juros não pode ser instrumento de combate à inflação. Existem diversos instrumentos de combate à inflação, dependendo do tipo de inflação. Inflação do arroz é com estoques reguladores. Inflação que vem pela taxa de câmbio, são com reservas cambiais. Então, você tem que olhar o tipo de inflação e combater o tipo específico. Não é elevar os juros porque o arroz subiu de preço. Tá? Então, taxa de juros tem que ser baixa para sempre. Só isso, mais nada. E o que aconteceu foi o seguinte: nossas experiências de 2014 para cá mostraram que toda vez que aumenta o corte de gastos, aumenta o déficit público e não diminui.
houve déficit nominal em 2014, houve até um déficit primário também baixo em 2014, mas houve um déficit nominal, e aí foram feitos cortes de gastos em 2015. O que aconteceu em 2015 relativamente a 2014? Aumentou o déficit, não diminuiu. Então, a forma de você acabar com o déficit é aumentar a receita. Porque senão você mata o paciente, né? Não tem jeito, você vai cortando gás, vai cortando todos os órgãos do paciente, o paciente morre. E que é isso que está sendo feito na economia brasileira. Então, são duas questões assim, bem econômicas. Taxa de juros baixa para sempre, taxa de juros curta ou longa, sempre baixa. E não se combate a inflação com taxa de juros. Se combate a inflação analisando o tipo de inflação, vendo qual é a causa, escolhendo o instrumento apropriado. Portanto, combater a inflação não podia ser objetivo de Banco Central, tem que ser objetivo de governo. Quem trata do preço do arroz não é o Banco Central. Quem trata do preço do arroz é o governo. Então, nós temos que tratar, se é o arroz, que tem vários casos, são os preços administrados, é o governo. Então, tem que ver de onde vem a inflação e vai lá e ver qual é o instrumento adequado. É isso. Aliás, em 2015 nós tivemos uma alta inflacionária, chegou a quase 11%. Graças ao governo. Basicamente focada em preços administrados, né? Aí o governo foi lá e deu um pau na taxa de juros. Cara, o preço administrado não é commodity, a taxa de juros não afeta em nada, zero, essa variável, né? E isenção fiscal, né, Alencar? E colocou um monte de grupo na isenção, né? Nós tivemos um caso inédito na história econômica do mundo. Nós tivemos uma profunda recessão, 2015 e 2016, com uma inflação de 2 dígitos. Isso não, realmente, quando tem esse tipo de recessão profunda, você tem deflação. No Brasil, você teve inflação, porque o preço da energia foi para o espaço e do óleo diesel, da gasolina também. Então, realmente, tem coisas que só acontecem ao São Paulo, né, o Alencar? E ao Brasil. Ao Botafogo, ao São Paulo e ao Brasil. São Paulo, Botafogo é o Brasil, também. E o Bezoini esteve aqui com a gente, João, e comentou conosco o processo de negociação com o Congresso das isenções fiscais, né? Depois dá uma olhada lá, cara. Ele falou, a gente mandou uma proposta, né? Uma proposta de poucos setores, né? Com mão de obra intensiva e tal, e o Eduardo Cunha fez daquilo um balcão de negócios, entendeu? Ele levou para 200 setores, levou inclusive para as comunicações, né, favorecer as grandes redes de comunicação e tal, que não tinha nada a ver, a princípio, com a intenção inicial do governo. Muito interessante. Eu compreendo, sei que isso foi feito, agora não entendi porque foram tomadas a primeira iniciativa de fazer qualquer tipo de isenção. A primeira medida já não... Sem contrapartida, né? Sem contrapartida. Eu acho que até a isenção fiscal, ela é um instrumento de política que eventualmente você pode utilizar, mas assim, tem que ter contrapartida, tem controle. O que foi feito foi uma bandalheira, né? O Lula utilizou na linha branca, né? Aquela para estimular o consumo, né? Isso, em 2009, ele reduziu o IOF e o imposto industrial também. Como é que é o nome? IPI, reduziu IPI e IOF. Mas já tinha um tempo limitado para acabar. Sim, né? sim. Tinha um tempo para acabar. Então, quando é pontual e com tempo limitado, tudo bem. Agora, ali foi a ideia. Ali não era a ideia de combater uma crise. Ali a ideia é o seguinte: para crescer, a gente precisa ter redução de custos empresariais. E o que acabou acontecendo foi aumentar, os empresários se capitalizaram e ajudaram a Fiesp a dar o golpe no presidente, é isso. Isso. Ali a isenção fiscal chegou a 100 bilhões. 100 bilhões era o orçamento da educação na época. Opa. E assim, eu acho que o André Singer que traz, né? Eu acho que ele critica nominalmente o Alexandre Tombini, né? Como uma espécie de quinta coluna ao ampliar os juros, né? Porque é mais ou menos
por incrível, acho que outra coisa que acontece no Brasil é mais ou menos cronologicamente coincidente, né? O aumento dos bônus, o aumento das isenções e o aumento dos juros também, né? Porque primeiro a Dilma pede para baixar e vai a 7,25, eu acho. Criam até aquele gatilho que eu, na época eu achei inteligente, com a poupança e tal. E depois, do nada, os juros começam a galopar de novo para cima, para 14 de novo, aquela desgraça que a gente conhece, né? Eu poderia fazer mais perguntas, gente? Só uma última palavra, estamos na fase aqui bem picante. Isso. O teto de gastos foi encaminhado agora pelo governo do Temer. Existia uma proposta anterior, né, no governo Dilma, também de teto de gastos, existiam gatilhos, etc, etc. Não era congelar, não era fazer um teto de gastos tal como foi feito, mas a ideia era reduzir os gastos do governo relativamente ao PIB, também nas próximas décadas. Existiam vários gatilhos. Se não atingisse a meta, não aumentava o salário mínimo, se não atingisse a meta, não ia ter reajuste do funcionalismo público. Foi mandado ao Congresso, lembra, Alencar? Foi enviado ao Congresso. Então, nessa época, eu era secretário executivo do Ministério do Trabalho, né? No orçamento de 2005, né? Na lei de diretrizes orçamentárias. Não, estou falando de 2016. Não, em 2005 também foi aprovado o teto de gastos de 17% do PIB. Isso deu uma puta discussão dentro do governo, porque a área econômica mandou, aprovou no Congresso, e depois veio a bomba. Depois que a gente descobriu o que era isso. Eu lembro de uma reunião com a Dilma na Casa Civil, o Ciro Gomes estava nessa, né? E que eu levantei essa questão, eu falei, me desculpa, foi aprovado hoje e tal, isso, né? A lei de diretrizes orçamentárias com teto de gasto das despesas de 17% do PIB, papapá. Eu lembro que na época todo mundo olhou assim, o Ciro falou, mas isso não vale nada, esquece isso. Falei, tá bom, né? Eu era peixe pequeno lá, né? O ministro não tinha podido ir na reunião, então estava o secretário executivo. O secretário executivo é aquele, né? Na hora que fala, agradou, tudo bem, não agradou, fica quieto, né? Eu lembro dessa conversa, né? Isso foi a primeira tentativa de limitar gastos, foi no orçamento, eu não sei se é o orçamento de 2005 ou de 2006, porque a lei é aprovada 6 meses antes, né? A LDO é aprovada 6 meses antes. Então, acho que pode ser a LDO de 2005 que valeria para 2006. Foi a primeira tentativa de aprovar exatamente isso. Foi 2005 para aprovar o orçamento de 2006, já tinha aprovado, já tinha essa previsão de que as despesas não poderiam exceder, as despesas operacionais, né, olhem lá, e de investimento não poderiam exceder 17% do PIB. Eu estou me referindo a Dilma e o sucessor do Levi. Quem mandou para o Congresso foi o sucessor do Levi, junto com a Dilma, é óbvio. Mandou Paulo Bernardo, não é? Como? Era o Paulo Bernardo, não era? Não era o Paulo Bernardo, não. Não era, não. Não era o Paulo Bernardo, não. Era o sucessor do Levi. Mas Era o cara do... Ai, qual que é o nome? Que era do planejamento, o Anderson Barbosa? Eu sei o nome, mas não quero aquele que substituiu o Levi, agora que eu lembrei. Foi o sucessor do Levi que enviou para o Congresso aí uma proposta de limitar os gastos do governo. Né? Então isso não nasceu com Temer, não. Não nasceu com Temer. Pouca coisa nasceu ali com o Temer, né? Professor, só acho que eu quero dar uma pimentada final com umas dúvidas que eu fiquei aqui. Pega leve. Pelo que seu... Não, vou pegar. Eu me esforço. Às vezes eu perco a mão, mas eu me esforço a pegar leve. O senhor falou dos New Dealers, né? Que o senhor comentou que havia, em dado momento, 700 pessoas ali envolvidas com o New Deal, né? E, pelo que eu tenho visto, alguns pesquisadores sobre China, um cara que dá aula no Rio de Janeiro, no mesmo estado que o senhor, que é o Elias Jabbour, que gosta do Rio da China, estuda bastante, ele comenta que atualmente, eu não sei se é 2 ou 3, estou falhando a memória, mas atualmente, vinculado ao Partido Comunista Chinês, de 2 a 3 mil pessoas focadas no planejamento da economia chinesa. Uhum. E aí o Elias ele faz uma ponte com o que ele argumenta da economia do planejamento do Inácio Rangel,
que ele traz uma viagem dele lá que eu não conheço muito e não vou explorar. Mas será que é possível a gente trazer alguns paralelos, por exemplo, e a hora que você foi expondo as conquistas dos trabalhadores durante o governo Roosevelt, é possível estabelecer paralelos do Roosevelt com o Getúlio Vargas, sem muito pudor, no sentido que me parece que, por exemplo, há esse grupo de pessoas planejando juntos, há um avanço X nos trabalhadores, mas sem uma defesa do socialismo, pelo contrário, e eu observo que muitas vezes, sobretudo tanto a direita quanto a esquerda no Brasil, a gente puxa o Getúlio mais para o Mussolini. Ah, porque a carta de lavoro, não sei o que, ele ia entrar do lado. Entretanto, quem visita o Brasil 2 vezes, e uma se reúne com o Getúlio, é o Roosevelt, né? Troca aquela ideia, tem aquela foto lá de terno branco engraçada. Então, é possível a gente fazer paralelos com decência? Essa é a primeira pergunta. Segunda, professor, o senhor acha que o Franklin Roosevelt visitaria o Renan Calheiros no hospital? Terceira. E aí, só para acabar, a forma como o senhor traz, desculpa, Alencar, a forma como o senhor traz a questão dos juros me lembrou um pouco das ideias fundadoras de Bretton Woods, né, que os Estados Unidos encampa bastante, né, a questão de uma segurança dos juros e uma segurança cambial, e depois, especialmente do Nixon, eles jogam para Jesus e vai que vai. Será que seria a hora de um novo Bretton Woods? Porque a gente observa nos Estados Unidos a ideia de um Green New Deal, sobretudo o pessoal mais à esquerda, né? Tem o Green New Deal. O presidente da Coreia do Sul está falando em New Deal normal, assim, tipo, como a gente está conversando aqui, está falando de New Deal. Será que há um espaço para um novo New Deal nas potências ou na periferia, a gente, inclusive, e um novo Bretton Woods? E é isso aí. Eu ia perguntar também da MMT, né, da Moderna Teoria Monetária, mas aí vai ficar para depois. Essas aí é o suficiente, professor, e obrigado. Tá bom, mas bem rápido. Deixa eu botar aqui, olha só. Botei para vocês aqui uma referência bibliográfica. Se vocês quiserem, disponibilizem aí para a audiência. Eu tenho esse texto, que é o texto que mostra os New Dealers, que eram viajantes que visitaram os Estados Unidos no período 2017, 1932, que formaram a ideologia do New Deal. Né? Conforme eu falei, é o texto de 32 que eu estava me referindo. Bom, olha só, o governo do Getúlio Vargas, assim, do ponto de vista político, meio também com algumas, teria dificuldade de analisar, também foi para lá, foi para cá, foi pelo meio, foi pelo centro, foi por todos os lados. Mas a segunda fase ali, eu acho que tem uma fase de organização da sociedade brasileira que é extremamente importante, né? A começar pelo salário mínimo, né? Tem realmente muita semelhança com o que foi feito no New Deal. Agora, eu acho que tem uma diferença, que é uma diferença positiva que o Brasil carrega ainda até hoje, é que do governo do Getúlio Vargas para os dias de hoje, nós trouxemos muitas estatais. E isso é fundamental, assim, decisivo para o caso brasileiro, para promover um projeto de desenvolvimento. Lembrem que o Obama, em 2009, disse ao Lula que invejava o Lula porque aqui no Brasil nós tínhamos o BNDES e o Banco do Brasil e Caixa. Tinham grandes bancos estatais, né? Então, esse aspecto aí eu acho bem interessante do Getúlio para se diferenciar do... O Getúlio tem a carteira de trabalho, então tem essas semelhanças realmente lá com o New Deal. O New Deal também tinha essa, como eu mencionei, esse viés do trabalho e da área social. Mas o que eu acho assim bem diferente e bastante importante para o Brasil é nós termos estatais, né? Estatais aliás, o que o Keynes sempre defendeu. O Keynes defendia uma coisa que ele chamava de semipública. Quando você lê, você percebe que o que ele está se referindo é o que
corresponde no Brasil hoje a empresas estatais. São empresas que atuam no mercado e que têm suas decisões tomadas, suas decisões estratégicas tomadas pelo governo. E ele fala mais assim por técnicos, e não pelos políticos do governo. Mas, então essa era a comparação que eu gostaria de mencionar. Aí você falou uma segunda questão, que o meu papel acabou aqui, acabei anotando o Getúlio, não anotei a outra. Qual era a outra questão que você falou? Professor, a questão sobre Bretton Woods, Não, Bretton se é Woods, espaço New possível... Deal, Bretton Woods. Olha, Bretton Woods eu acho difícil. Bretton Woods foi a tentativa, na verdade, de organização do mundo. Isso eu estou achando que está cada vez mais difícil. Bretton Woods não deveria ter dado no que deu. Você conhece exatamente qual é a história de Bretton Woods. O Keynes não defendia essa ideia que foi aprovada, que é o dólar sendo a moeda de transações internacionais. O Keynes defendia uma moeda, unidade de conta, chamada Bancor, que era uma moeda que não tinha existência física. Existiria uma câmara de compensação internacional, né, entre países deficitários e países superavitários. Então, onde os países superavitários seriam obrigados a fazer importações dos países deficitários para gerar emprego em todos os países, né? Você já vê um equilíbrio de geração de empregos, que países que exportam demais e são superavitários, na verdade, eles criam emprego no seu país e deprimem o emprego nos países importadores, né? Então, a ideia era outra. Mas a ideia de sentar na mesa do Bretton Woods os países mais importantes, ou quase todos, sentarem para discutir, eu acho muito difícil, né? Parece que nós estamos indo para uma separação cada vez maior de China de um lado, China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, né? E com muitas dificuldades de negociação. Aliás, sugiro fortemente para a audiência e para quem não viu ainda aqui, 4 episódios que são entrevistas do Oliver Stone com o Putin. Quem ainda não viu, está na TVT. É muito interessante. E onde tem uma passagem que o Putin diz, olha, a gente já não é mais socialista, não, quero entrar para o clube também. A pessoa, não, aqui não. Aqui não entra para o clube, não. Alemanha, Estados Unidos, ou não. Aqui o clube é outro. Então não basta deixar de ser socialista, não. Então o Putin achava que por ser... E ele faz um discurso muito duro na ONU, denunciando que ele deixou de ser socialista, pensando que ia entrar no clube, mas o clube ainda continuava a manter a mesma distância. Então está tendo uma aproximação grande entre a União Soviética e a União Soviética nem existe mais, a Rússia, entre a Rússia e a China. E parece que vão seguir um caminho, os Estados Unidos vai seguir outra, mesmo que seja com um governo democrata. Vai seguir outro caminho, é óbvio que vai ser menos escandaloso, menos pirotécnico, mas vai seguir outro caminho de enfrentamento da China e da Rússia. Então, acho muito difícil. E países como o Brasil, na verdade, deveriam buscar caminhos que foi o caminho buscado pelo Celso Amorim e pelo Lula, né, no plano internacional. Fazer essa negociação Sul-Sul, BRICS, ou seja, procurar assemelhados para se fortalecer. E lá estavam Rússia e China, né? Mas parece que o Brasil está virando aí, sei lá, eu não consigo nem dizer o que o Brasil está virando dos Estados Unidos, eu não consigo classificar. Não sei o que é isso, porque o Brasil não tem nenhum benefício com esse movimento que está fazendo. Então, não é nem estar se aliando, assim, tipo, tem uma aliança que países europeus fazem entre si. Sei lá o que é isso aqui. Isso aqui é algo
Vergonhoso. Não vai ter nada. Pode ser algo vergonhoso, sim, mas não sei qual é a funcionalidade disso. O que o Bolsonaro fez ontem no final do discurso lá, fazendo campanha pro... Pô, cara... Demais aquilo. Não sei qual é a funcionalidade que tem, porque eu compreendo o que o Getúlio Vargas fazia, que estava jogando ali de um lado com a Alemanha, jogando do outro lado os Estados Unidos. Eu percebia qual era o objetivo. Aqui, o objetivo é ganhar um carinho. Nenhuma nação vive de carinho. Vive de siderúrgica, de hidrelétrica, de aço, de tecnologia, de chips. Não vive de G5, não vive de carinho, né? Então é isso. João, o Fábio tem 4 artigos sobre... Ele é professor de geografia e tal, né? Então ele tem 4 artigos, e de geopolítica, né? 4 artigos da política externa brasileira. Primeiro é um resgate histórico, o segundo é o período do Sarney até o Fernando Henrique, o terceiro é Lula e Dilma, e o quarto é do Temer para cá, né? Temer e Bozo. Então você vai lendo os artigos, tal, você vai até chegar ao ápice, né, da política traçada pelo Lula, com Celso Amorim. Puta, que artigo gostoso, que legal, cara. Aí você leu o do Temer e do Bozo. Cara, eu não dormi, sabe, assim, de tanta raiva, tanto desgosto, eu não dormi. Eu falei, cara, você acabou com a minha noite, cara. Você devia ter falado isso para mim, eu não teria lido, eu ia só até o terceiro artigo. Foi incrível, cara. Mas vamos lá, Bruno, desculpa aí o comentário. Cara, obrigado, Ricardo. Por mim, eu ficava aqui até as 10 da noite, mas eu sei que o professor tem outros compromissos. E eu quero agradecer muito a presença do professor João Sixu. Foi enriquecedor. Acho que ele tem que voltar aqui outras vezes para falar de outros assuntos. Muito obrigado, professor, por ter nos dado aí o seu tempo, suas ideias brilhantes, indicação de bibliografia. Anotei aqui, já tenho aqui sugestão de pelo menos 3 livros para ler. Obrigado mesmo. Foi, acho que, uma das lives mais densas, né, e mais gostosas também de acompanhar aqui no nosso canal. Bastante comentários aqui do pessoal também, que curtiu bastante. Obrigado, professor. Muito didático, como um bom professor, né, muito didático, assuntos muito densos, mas com grande profundidade, mas de uma maneira muito leve. Obrigado, professor. Rápidas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Legal, João. E a gente termina normalmente a nossa live com uma poesia, uma letra de música, de um sambinha e tal, né? E eu falo que eu não canto nunca. Eu apenas... Aliás, na semana passada veio uma atriz de teatro que eu falo, nem interpreto, né? Nem tento. Eu leio para finalizar a nossa live assim, com alguma poesia, né? Com algum lirismo. E hoje eu escolhi aqui, em sua homenagem, para mim é um dos maiores letristas do samba brasileiro, né? É o Noel Rosa. Eu não sei se você é da Vila Isabel ou viveu para lá, né? Amigos nossos, muito queridos, são de Vila Isabel, mas você eu não sei. E a música que eu escolhi aqui, para terminar essa live, e lembrando bastante de você aqui, em sua homenagem, é a música Feitio de Oração, que eu acho que é um dos sambas mais lindos do Noel, né? De tantos sambas lindos, esse é um dos mais lindos. Então, Feitio de Oração do grande poeta de Vila Isabel, Noel Rosa. Quem acha, vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade, que por infelicidade meu pobre peito invade. Por isso agora, lá na penha, vou mandar minha morena para cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia, que é meu samba em feitio de oração. João, batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia.
Por isso agora, lá na Penha, eu vou mandar minha morena para cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia que é meu samba em feitio de oração. Bruno, Fábio, Batuque, é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na Penha, eu vou mandar minha morena para cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia que é meu samba em feitio de oração. O samba, meus caros amigos, na realidade não vem do morro, nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba, então, sabe onde que nasce? Nasce do coração. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba, então, nasce do coração. Grande Noel, axé para todo mundo, boa semana, amigos. Obrigado aí. Obrigado, valeu. Valeu.